Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Ainda recentemente esteve em Portugal o prelado do Opus Dei. E num dos encontros que teve com muitas pessoas dizia que nós temos que acreditar no amor que Deus nos tem. Nós sabemos que Deus nos ama, nós também o amamos, ou pelo menos dissemos, acabamos de dizer, creio firmemente, adoro-te com profunda reverência, amamos a Deus Nosso Senhor. Também sabemos que Deus nos ama, mas às vezes não acreditamos assim tanto, sobretudo quando nos vamos abaixo, talvez. E é preciso reconhecer o amor de Deus, mas o amor de Deus que é exigente, o amor de Deus que nos pede a conversão, porque com alguma frequência se sublinha esse amor de Deus misericordioso, que nos aceita, e é verdade que nos aceita tal como nós somos, mas que nos incita à conversão, e que por vezes é forte. E isso é o que hoje escutamos na Palavra de Deus, em São Lucas, quando Jesus, dirigindo-se aos doutores da lei, portanto, àqueles que, de certa forma, tinham maior obrigação de conhecer a lei de Deus e vivê-la, como é lógico, e pô-la em prática, para depois terem a autoridade suficiente para ensinar aqueles que estavam à sua volta, Jesus dirige-se a eles e diz: ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas quando foram os vossos pais que os mataram. Ai de vós, doutores da lei, porque tirastes a chave da ciência, vós não entrastes e impedistes os que queriam entrar. Sim, eu vos digo que se pedirão contas a esta geração. Jesus diz que vai pedir contas, e diz, além disso, ai de vós. Nós não, quando dizemos a alguém ai de vós, estamos a ameaçar, estamos a ser exigentes, mas este é o Deus de amor que nos pede mudança. Ai de vós porque matastes os profetas. E quem são os profetas? Os profetas são aqueles, às vezes pensamos, os profetas são os que anunciam desgraças, o final do mundo. E é verdade que, por exemplo, agora na nossa circunstância, estamos num período muito complicado da história universal e temos que rezar pela paz do mundo, não podemos assistir indiferentes, até nos convém examinar o dia. Aqui há 2 ou 3 dias tivemos um dia de oração especial e de jejum pelo final do conflito em Israel e na Palestina, também por outras guerras. O que é que nós fizemos por isso? Estamos a rezar o terço, como Nossa Senhora nos pediu, para rezarmos o terço todos os dias pelo fim da guerra, referindo-se à Primeira Guerra Mundial, e pela paz no mundo. São mensagens perfeitamente atuais. Mas, perdão, Senhor, porque tu acabaste de dizer, vou pedir contas a esta geração. Nós sabemos que Deus nos há de pedir contas e, por vezes, somos tão indiferentes às chamadas à conversão. Pois dizia que os profetas são os que falam em nome de Deus. Eram assim no Antigo Testamento, também agora. Profetizar, na linguagem moderna, às vezes significa predizer o futuro. Mas essa não é a missão dos profetas que envia Deus. A sua tarefa é dar a conhecer a todos o que Deus lhes quer revelar. E Deus ilumina a mente dos profetas para que admoestem os homens a fim de que deixem os maus caminhos e regressem ao coração de Deus. E pensemos agora, e não é verdade que muitas vezes, ao conhecermos a verdade sobre nós próprios, podemos ter 2 reações diferentes? Ao conhecer a verdade, claro, em ocasiões a verdade, ninguém se incomoda se alguém nos dá uma informação correta acerca do horário dos comboios ou sobre o modo de chegar a um determinado lugar. Mas a verdade pode enfurecer-se quando estamos a viver mal e alguém nos faz ver alguma coisa que não está bem na nossa vida para nos ajudar a mudar. Então, às vezes, empenhamos em demonstrar que não é bem assim, que os outros estão enganados, que aquela pessoa que nos diz é falsa, que tem mania que sabe. Porque um dos efeitos do pecado continuado é a obscuridade da mente.
E as más paixões consentidas podem chegar a distorcer a consciência de modo que esta se converta no olho interior doente, que em vez de ver o nosso comportamento como é na realidade, qualifica com nós nos convém para não termos que mudar, para não ter que retificar. E com frequência, nesses casos, procuramos até falsos profetas que nos confirmem na nossa falsa visão. Procuramos pessoas que nos consolem. Procuramos desculpar-nos. Há um conto cujo protagonista se encontra dando voltas à volta de uma lâmpada, à procura de uma coisa. Está concentrado a procurar alguma coisa no chão. E diz este conto que um vizinho, ao vê-lo, assim, que perdeu alguma coisa, aproxima-se e pergunta o que é que se passa. É que perdi uma chave. E põe-se. E o vizinho põe-se, o amigo, a procurar com ele para o ajudar. Um bocadinho mais à frente, passa outra pessoa que vê o que se passa e ajuda-os. Começa a procurar, começa a ajudar. Mas depois de algum tempo não encontram nada. Um deles pergunta, mas lembras-te onde é que perdeste a chave? Pergunta um dos vizinhos, já cansado de procurar. Perdi dentro de casa, responde o protagonista. Perplexos, os seus dois amigos perguntam, então, porquê que não procuras dentro de casa a chave? Ao que o protagonista responde, com uma espantosa tranquilidade, porque na sua casa há menos luz que lá fora, do lado da lâmpada. O coração do homem é como um castelo fechado com chave. Quando alguém, para justificar a sua má conduta, força a sua consciência, é como se perdesse a chave que lhe abre a verdade da sua vida. E a desorientação pode chegar ao extremo de procurar a chave, quer dizer, procurar a solução fora de nós próprios, em profetas ou doutrinas falsas. Quando o verdadeiro remédio está em meter-nos dentro de nós mesmos e desmascarar essa montagem que construímos para evitar reconhecermos que estamos enganados. Nós somos criados para gozar de uma eternidade da bondade e da beleza de Deus no céu. E importa muito, vamos pedir a Deus Nosso Senhor agora, não perdermos o caminho que nos conduz para ali. Todos somos débeis. Todos temos pecados. Todos temos tendências que nos inclinam para o mal, que nos prejudicam, que nos levam a ofender a Deus. E todos somos pecadores e, por debilidade, podemos fazer coisas más. Mas a consciência deve estar sempre sã, límpida, transparente. E o que seria nefasto é fazer coisas más e dizer, para nos justificarmos, que são boas. Para evitá-lo, ajuda-nos a examinar a nossa vida ao acabar o dia, ao terminar o dia, no final do dia, fazer um exame de consciência. Para quê? Para reconhecer a verdade sobre a nossa vida, para reconhecer aquilo que está bem e agradecer a Deus, para pedir perdão pelos nossos pecados, as nossas faltas e recomeçar. Os verdadeiros profetas de tempos antigos e de agora, porque o dom da profecia não se extinguiu, são os que nos estimulam a nós e aos outros a escutar a palavra de Deus que está nas Sagradas Escrituras, e de modo especial nos Evangelhos. Trata-se de nos escutar, que é também acolher na própria vida, como escreve o apóstolo São Tiago, na carta, na sua epístola, que diz assim: porque quem se contenta com ouvir a palavra sem a pôr em prática, assemelha-se a alguém que contempla a sua fisionomia num espelho. Mal acaba de se contemplar, sai dali e esquece de como era. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdadeira chave que nos abre a verdade sobre Deus e sobre nós próprios. Ele é o caminho e a porta pela que devemos entrar para receber a salvação e entrar no reino de Deus. E Jesus pronuncia palavras fortes para denunciar a hipocrisia dos mestres da lei, capazes de construir mausoléus aos profetas que os seus antepassados assassinaram e, ao mesmo tempo, não viver os seus ensinamentos. Aqueles homens reagiram contra Jesus, que os convidava a reconhecer os seus pecados e a converterem-se. Em vez de escutá-lo, declararam-no como inimigo a destruir, tal como os seus pais fizeram com os profetas no Antigo Testamento. Mas vamos pedir a Jesus
através da intercessão da sua Mãe Maria Santíssima, vamos pedir-lhe a graça de uma consciência reta, límpida, sintonizada com Deus, não acomodada às nossas verdades, mas intérprete do querer divino, querendo sempre reconhecer aquilo que na nossa vida não está de acordo com a vontade de Deus, disponíveis para retificar. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.